Vocês sabem onde é a Capela Pomba, mais aqui à frente? A gente vai passar por lá e vai indicar. Mas a gente vai falar dela aqui já. Eu convido, cadê o Juan e o Cássio estão aqui. Vamos lá. Também a estreia do Cássio hoje, mas o Juan e o Cássio, eles são os novos bolsistas do projeto, né? Vale lembrar que o projeto ele se mantém também pela ajuda dos voluntários, né? Eu, Ana Paula, Luan, né? A maioria, algumas pessoas também são voluntários do projeto e outros são bolsistas, né? E a gente está por aí entre a graduação, a pós-graduação e o ensino médio, tá bom? Então, vamos lá, meninos. Bom dia, novamente. Eu, Cássio Souza, vou falar primeiramente sobre o contexto histórico em que se encaixa a Capela Pombo. A Capela Pombo ela também é chamada Capela Senhor Bom Jesus dos Passos, ou só Senhor dos Passos. E ela foi construída no final do século XVIII e ela foi a mando do coronel Ambrósio Henriques da Silva Pombo. Ele era dono de engenhos, de escravos e de serrarias. Então, ele, junto com a família dele, era, na época, uma das famílias mais importantes, influentes e ricas da cidade de Belém, na época. E por conta disso, dessa influência da família Pombo, a própria população deu o nome à capela como Capela Pombo. Porque justamente a capela ela reside dentro da propriedade, ela é uma capela privada, era uma das únicas capelas privadas de Belém, e ela reside dentro da propriedade do coronel, da família Pombo. Bom, quando a gente for mais para frente, a gente vai notar como que ela é em relação às outras estruturas que são as propriedades da família Pombo. Como a gente já viu e como os outros monitores já falaram, geralmente a parte de baixo é a parte do comércio e a parte de cima é onde fica a moradia. E da capela não é diferente, só que nela tem essa capela justamente anexada junto à propriedade. Bom, a capela ela servia, né, justamente para assistir a missas e outros eventos religiosos que aconteciam ali dentro da própria capela privada deles. E geralmente era entre a família ou convidados da família e também os próprios escravos da família também assistiam às próprias missas, né? Eles eram privilegiados de assistir a missa deles. Só que tem um porém que só nota no interior dessa capela, que ela é uma capela bem pequena, tem um altar só que a diferença é que a família Pombo, junto com os seus convidados, etc., assistiam como se fosse no andar de cima, assistiam no primeiro andar, enquanto que os escravos, eles assistiam por baixo, eles assistiam no térreo em si. E se a gente for analisar de uma maneira mais crítica, só mostra como que eles queriam justamente transpassar essa visão de estar por cima, tipo, principalmente porque eles eram família de portugueses, né, como já explicaram, então de estar justamente essa superioridade em relação aos escravos e etc. Bom, você deve estar se perguntando por que essa capela era anexada às propriedades em si. Bom, ela vem desde o século XVII da cultura portuguesa também, e ela geralmente era anexada porque tinha um certo deslocamento e distância entre o meio rural e as propriedades, que eram geralmente os engenhos, e as propriedades em si, né, desses donos, eram justamente no meio rural e o meio urbano. E tinha um certo distanciamento das famílias, porque geralmente elas vinham só para a cidade só para eventos religiosos em certos dias específicos. Então, justamente, tinha uma demanda de ter capelas anexadas nas propriedades rurais. Só que, como já foi explicado anteriormente, né, com essa expansão de Belém através da Cidade Velha e depois a Cidade da Campina, o coronel ele justamente demandou a construção dessa capela dentro da própria propriedade, justamente com uma questão de comodidade também, para a família se tornar mais assídua nas missas e outros ofícios religiosos, mas também, se a gente for analisar de uma maneira mais geográfica, eles meio que, junto com o conjunto que eu citei, né, comércio, moradia e a capela em si, é como se eles quisessem transpassar uma certa territorialidade da própria família, só que no bairro da Campina, né, e consequentemente na cidade de Belém.
Agora eu vou passar para o Juan, que vai explicar mais como que tá as políticas voltadas, que vocês vão perceber que ela está bastante deteriorada, e como que tá essas políticas, quem é realmente o dono atualmente da Capela Pombo. Bom dia, já ia falar boa tarde. Bom dia, galera. Eu cheguei um pouco depois, então nem deu tempo de eu me apresentar. Eu sou o Juan, sou estudante de Geografia da UFPA e sou o mais novo bolsista junto com o Cássio. Em 1980, essa capela ela foi aberta ao público. Só que inicialmente ela servia para quê? Era feita uma procissão religiosa aqui, e era a procissão do Senhor dos Passos, que faz referência aos passos que Jesus fazia lá em Jerusalém, entendeu? E esse Senhor dos Passos, ele parava ali na capela, né? Tinha todo momento e depois saía de volta. Então por isso que o nome da capela, às vezes a gente procura por aí nos arquivos que está escrito Senhor dos Passos. Em 2012, ela foi colocada à venda pelo Augusto Pombo, que é uma das pessoas que... um dos familiares, né, um dos proprietários. E ela foi colocada à venda, e foi quando o professor Flávio Nassar, da Faculdade de Arquitetura da UFPA, iniciou o processo de venda, de compra dela, tá bom? E em 2014, agilizou tudinho, ele conseguiu efetuar a compra, e hoje esse prédio é da UFPA, tá bom? E é basicamente isso, é da UFPA, e está em processo ainda de restauro, né? Uma parceria da UFPA com o IFAM, e está nesses trâmites aí. E é importante enfatizar que durante o governo Bolsonaro só dificultou ainda mais todo o processo de restauração, de conservação desses patrimônios, né? Justamente porque o IFAM está em âmbito nacional, né? Tem um âmbito nacional, regional e municipal, se eu não me engano. E o IFAM está em âmbito nacional. Então, o governo dele intervia muito nessas políticas de preservação do patrimônio. E agora, com o governo Lula, lógico, pôde retomar essa política de preservação, e a gente espera que o prédio possa ser reformado, possa ser revitalizado, até porque ele está bem velhinho já. E é isso, galera. Prazer. Então, né, muito bem que o Juan falou, palmas para ele, né? Também a estreia do Juan Cássio, parabéns, meninos. É justamente isso, né? A questão da Capela Pombo, ela está dentro do PAC dos monumentos históricos, né? E aí, então, até então, tinham-se iniciativas, sim, de logo fazer a reforma, contudo, com a questão do governo anterior, né? Ele eliminou um pouco dessas questões. Vamos sair um pouco da rua que vem um carro. Ele eliminou alguns projetos do PAC dos centros históricos. Um deles foi a Capela Pombo. Não é uma certeza ainda, né? Que vai ser utilizado também pela escola de música, mas apesar de ser um espaço pequeno, né? Mas ainda tá se vendo isso, tá bom? E muitos exemplos também, a não ser só relação religiosa com o monumento em si, mas também existem muitas histórias de turma de engenharia na década de 60 que estudava aqui perto, então eles vinham e justamente eles vinham para pedir auxílio nos estudos deles para a imagem do Senhor dos Passos. E também um que eu queria citar, que eu estava até conversando com meu pai, é que ele já trabalhava na antiga e finada Yamada aqui na frente. E então os trabalhadores, né, eles quando eles tinham horário de descanso, eles justamente descansavam, então também era uma área de lazer deles, justamente ficar aqui sentado, ou também eles percebiam várias pessoas que vinham, acendiam uma vela, então tinha toda essa relação da população ainda com o espaço, com o monumento em si. Então, quando teve toda essa onda, né, de que o proprietário ia vender e tal, muitas populações elas ficaram muito comovidas que justamente deveriam preservar esse patrimônio, justamente por causa dessas relações que a população tem com o monumento, né, principalmente religiosas ou até de lazer, utilizavam como lazer também. Então é justamente essa parte que a UFPA comprou e ela está fazendo projetos junto com o IFAM para preservar esse patrimônio, é justamente também para preservar esse lado imaterial, ou seja, essas relações
que as populações têm, tanto religiosas como de lazer, com o monumento. Mas eu queria citar essa parte.